Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma figura pouco conhecida na Bíblia. Na verdade, esse personagem bíblico, além de ser pouco conhecido, ele é citado somente em algumas passagens. E uma dessas passagens é essa que a gente acabou de ler. Eu vou falar hoje, nessa noite, sobre José, o pai de Jesus. O pai adotivo, tá? Porque o pai é Deus. O significado do nome de José é aquele a quem Deus acrescenta. Daí a gente já pode começar a pensar na vida ministerial de José. Porque José, além de ter sido esposo de Maria e pai adotivo de Jesus, o próprio nome dele já mostrava, já indicava o chamado dele. Ele tinha o chamado de ser aquele a quem Deus acrescenta. Ou seja, aquele a quem Deus impõe uma missão e conta com ele para que essa missão seja bem-sucedida. O nome de José, ele aparece somente 4 vezes em toda a Escritura. Apesar de a gente encontrar vários Josés ao longo da Bíblia. Mas esse José, o pai adotivo de Jesus, ele aparece na genealogia de Mateus. Depois ele aparece quando é narrado a aparição dos reis magos. Ele também aparece em Lucas 1. E, por fim, ele aparece em Lucas 3, quando fala de José, filho de Eli. E muito pouco se sabe a respeito de José. Hoje eu passei a tarde, nas minhas redes de pesquisa, procurando entender um pouco mais da história de José. E um dos historiadores que eu gosto muito é Flávio Joséfo. Ele tenta descrever um pouco da vida de José, mas ele próprio diz que pouco se sabe de José. E um dos questionamentos que as pessoas fazem, nas redes sociais, no Google, na internet, é sobre a aparição de José no momento da crucificação de Jesus. Um relato que nós podemos afirmar é que José já havia morrido quando Jesus foi crucificado. Ele já havia cumprido a missão dele no momento da crucificação. Uma coisa que a Bíblia deixa bem clara é que José era descendente de Davi. E por ser descendente de Davi, ele também dava respaldo legal para Jesus se tornar um descendente de rei. Por isso que Jesus foi chamado rei dos judeus. Então José, ele estava cumprindo uma missão. Mas o que nos chama mais atenção no papel de José é que José, ele se torna o primeiro discípulo do reino de Deus. E aí vocês podem estar se perguntando, Rose, como que ele era um discípulo se ele antecedeu o ministério profético de Jesus? Verdade. José antecedeu o ministério profético de Jesus. Mas ele ouviu a voz de Deus, ele colocou em prática tudo aquilo que Deus falava com ele. E a gente vai entender isso lendo a Escritura, lendo a palavra de Deus. Uma das coisas que fica claro também é que ao ouvir a palavra de Deus e obedecer, ele viveu o melhor dessa terra. Ele viveu uma vida próspera, ele foi bem-sucedido em tudo o que ele fez. Um dos exemplos do sucesso de uma vida bem-sucedida de José é que ele teve um discípulo também. Jesus foi discípulo de José. Como assim, Rose? Jesus foi discípulo de José? José era carpinteiro, gente. José ensinou uma profissão para Jesus. E uma das coisas que Jesus mais se orgulhava era de ser chamado filho do carpinteiro. E isso, ao longo da vida de Jesus, passou até a ser um título pejorativo. Mas Jesus se orgulhava da profissão do padrasto dele, do pai adotivo. José também, no momento que ele ficou sabendo que a Maria estava grávida, ele poderia ter tido uma atitude, vamos falar assim, de cabra macho, de homem rústico. E falou assim, e ele podia ter virado e falado assim,
Eu não vou assumir essa criança, esse filho não é meu. Tanto que em Deuteronômio dá respaldo para José não assumir a paternidade de Jesus. A lei mosaica, ela determinava que aquele que se desposasse de uma mulher e ela se encontrasse grávida de outro homem, essa mulher deveria ser apedrejada. Só que José, ele tinha um caráter tão íntegro, mas tão temente a Deus, que ele escolheu anular-se de si mesmo para viver o propósito da vida da esposa dele. Deus tinha um propósito de que ele fosse o pai adotivo de Deus manifestado na terra. Isso é muito forte. Quando eu falo que José tinha todo o respaldo para deixar Maria, é porque lá em Deuteronômio diz assim, Deuteronômio capítulo 22. Se houver virgem desposada e um homem achar na cidade e se deitar com ela, então trarei ambos à porta daquela cidade e os apedrejarei até que morram. A moça porque não gritou na cidade e o homem porque humilhou a mulher do próximo. Assim, eliminará o mal de ambos no meio de ti. Então, ele tinha respaldo bíblico, ele tinha a lei a favor dele. E por ser um homem justo, por ser um homem temente a Deus, ele primeiro pensou em deixar a mulher em secreto. Mas no mesmo momento que ele pensou em deixar a Maria em secreto, ele imediatamente teve um momento de intimidade com Deus. E esse momento de intimidade foi durante o sono. Mas Deus se manifestou para José através de um anjo. E o anjo começou a dar instruções para José a respeito daquilo que ele iria viver ao longo da vida dele. E sobre a situação que ele se encontrava. E o anjo falou assim, no versículo 20 fala assim, enquanto José ponderava sobre essas coisas, eis que lhe apareceu um anjo em sonho, o anjo do Senhor, lhe dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Nós aprendemos aqui com José que um discípulo do reino de Deus, ele não vive sobre aquilo que ele acredita, ele não vive sobre as leis impostas no mundo, ele vive sobre aquilo que o Senhor diz. Ele vive sobre o senhorio do Senhor. José, ele é um homem que ele supera a tentativa de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade daquele que o criou. E ele diz sim ao senhorio do Senhor. Ele estava se sentindo humilhado, constrangido, mas mesmo assim, ele escolheu dizer sim a qualquer palavra que veio dos céus. Eu digo que José, ele é um discípulo do reino, porque o discípulo do reino, ele está disposto a viver o plano e o propósito de Deus. Ele está disposto a viver aquilo que o Senhor planeja para ele, e não aquilo que ele mesmo planeja. Isso diz muito ao nosso respeito, diz muito ao meu respeito e ao seu. Porque quantas vezes nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos manda para fazer aquilo que nós queremos. Não são poucas as vezes na vida do crente que o crente deixa de fazer a vontade de Deus para fazer aquilo que ele quer. E na maioria das vezes a gente dá com os burros na água. Infelizmente. Mas nós precisamos aprender com o exemplo de José. Isso é um dos exemplos que José dá. Mas José, ao longo da sua vida, que não é muito descrita na palavra, a gente vê que ele tem respaldo para tudo aquilo que ele faz. E lá no versículo 21, dessa passagem que a gente acabou de ler, fala que José recebe o privilégio de ser responsável pela missão do Filho de Deus. Como assim, Rose? José foi responsável para respaldar a missão de Jesus? Foi.
Sabe qual que foi a missão de José? O próprio Deus, através de um anjo, falou com ele: você vai ter um filho, e este filho se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando José ouviu a voz de Deus e obedeceu, ele estava também participando da missão de Jesus. Que ao colocar o nome de Jesus, ele estava também designando que Jesus seria a presença de Deus manifesta na terra. Olha a importância de você obedecer a palavra de Deus e não as suas próprias vontades. Eu e você podemos ser participantes da missão de Jesus aqui na terra. O nome que Jesus recebeu foi o nome que intitulava a missão dele. Jesus significa Emanuel, Deus conosco. Cristo significa Salvador. Jesus Cristo, o Salvador do mundo, estava manifestando na terra através de um homem que foi chamado a obedecer. José, ele foi responsável por respaldar a missão de Jesus na terra. Esse nome também designava o chamado de José, pois José, como um discípulo do reino, ele estava disposto a fazer a vontade de Deus, sem intromissões externas. Ao receber esse chamado de fazer a vontade de Deus sem intromissões externas, ele se colocou disponível. E nós, como cristãos, nós também precisamos nos colocar disponíveis. Quando Jesus nasceu, ele não se desviou da sua missão porque ele tinha um exemplo paterno dentro de casa. Ele ouvia a voz do Pai Celestial, mas ele também ouvia a voz do Pai adotivo aqui na terra. Jesus teve bons exemplos na terra. E José foi um homem de caráter. A Bíblia chama José de justo. E eu pergunto para mim e para você, será que Deus pode olhar para nós e nos chamar de justos? Será que Deus está podendo contar comigo e com você para a missão que Ele espera que nós façamos aqui na terra? Nós somos chamados discípulos de Jesus. Nós somos chamados discípulos do reino. Será que Deus pode contar conosco e colocar missões difíceis na nossa vida? E será que nós vamos ser capazes de cumprir essas missões? Será que nós estamos mais voltados a buscar o nosso próprio interesse, a ter as nossas necessidades supridas, a ter a nossa vaidade respaldada pelo mundo? Porque muitas vezes quando as pessoas se levantam contra nós e falam mal de nós, a primeira coisa que a gente quer é justiça. Mas José não buscou a sua própria justiça. Como que vocês acham que a sociedade encarou José naquela época? Hoje, se fosse no nosso meio, a gente ia falar assim, o corno andando por ali, ó. Está assumindo o B.O. que ele não fez. Está pagando pelo pecado do outro, assumindo o filho do outro. No meio da nossa sociedade, a gente ia estar falando isso. Mas José não buscou as suas próprias razões. Ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo. E esse objetivo foi fazer com que o Filho de Deus tivesse um ambiente saudável, para que a missão do Filho de Deus fosse uma missão bem-sucedida. E nós, como filhos de Deus, nós também temos a missão de proporcionar um ambiente saudável, para que a glória de Deus se manifeste. Para que Deus tenha prazer de olhar para nós e nos chamar de justos. Só que a missão de José também não parou por aí, não. Novamente, o Senhor instrui José em sonho. Está lá no capítulo 2. Quando Herodes, o rei Herodes, ele descobre que o Filho de Deus havia nascido na terra, ele lança uma lei, um decreto. E ele fala que todas as crianças menores de 2 anos precisam ser
assassinadas. E sabe o que José faz? Ele novamente vai buscar de Deus o que ele deve fazer. E em sonho, o próprio Deus instrui José a pegar a sua esposa, pegar o seu filho e ir para o Egito. E nesse contexto, o Egito se tornou um lugar de proteção para Deus, para Jesus. E foi outra coisa que me chamou muita atenção. Porque quando a gente lê o livro de Gênesis e Êxodo, a gente vê o próprio Deus se manifestando na terra para livrar o povo dele do Egito, de uma terra de escravidão, de uma terra onde todos os males que o povo de Deus poderia sofrer, sofreu ali. E o que me chamou muita atenção foi que Deus instruiu José a levar Jesus para o Egito. E isso para mim era totalmente contraditório, porque ficou na minha cabeça assim, como assim o Jesus sendo 100% santo, porque Jesus nasceu santo, mesmo tendo vivido 33 anos, 30 anos, sem, como que eu vou dizer, manifestar o seu poder e glória, eu acredito que Jesus viveu 30 anos de santidade. Porque a palavra me garante que ele viveu e venceu o pecado. Então, se ele viveu e venceu o pecado, ele viveu 30 anos de santidade. Só que teve um momento na vida de Jesus que ele precisou ir para o Egito. E isso trouxe um bug na minha cabeça. Eu fiquei assim, Jesus no Egito, num lugar de escravidão. E aí eu fui pesquisar a analogia de Egito. A analogia de Egito é mundo, é lugar de escravidão, é lugar de maldade. E sabe o que eu aprendi? Que Jesus permaneceu incontaminado no mundo. A gente fala isso com tanta... eu falo assim, eu já repeti essas frases várias vezes. Jesus permaneceu incontaminado no mundo. Mas na hora que a gente se depara com essa realidade nas Escrituras, parece que o nosso olhar ele é despertado. Jesus viveu no mundo, gente. Jesus viveu no Egito, acompanhado do pai e da mãe. E o pai e a mãe tiveram uma figura de proteção. José se tornou um verdadeiro discípulo do rei, do reino de Deus. Ao obedecer à palavra de Deus, a se tornar um praticante e ouviu, atendeu e praticou tudo aquilo que Deus mandou. José levou Jesus para o Egito e no mundo, numa terra de escravidão, numa terra que simbolizava todo o pecado e toda a maldade do mundo, Jesus permaneceu protegido. E uma das coisas também que me chamou muita atenção é que Deus falava com José através dos sonhos. Por 3 vezes Deus falou com José nos sonhos. E a terceira vez foi exatamente no momento que Deus falou assim para José: está na hora de sair do Egito. E Deus dá instrução para José e fala: leva o seu filho de volta para Israel. Isso está lá em Mateus 2, 19 e 20. Diz a palavra do Senhor. 2. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, no Egito, e disse: dispõe-te, toma o menino, a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram aqueles que tentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino, a sua mãe, e regressou para a terra de Israel. José foi obediente, ouvinte e praticante da palavra. Quando eu digo que José foi um discípulo, é porque ouvir, obedecer e praticar são características de discípulo do reino de Deus. Vocês podem estar achando que eu estou viajando na maionese ao falar que José é um discípulo, mas eu não estou, não. José, além de ser considerado justo,
ele pautava a sua vida na vontade divina. E por isso, ele ouvia as direções de Deus para tudo aquilo que ele fazia. Deus, ele tem falado conosco através dos profetas, através da pregação da palavra, através da nossa vida de devocional, através da nossa comunhão com Deus. E será que nós estamos sendo ouvintes e praticantes da palavra, assim como José? Nós podemos considerar José um discípulo do reino, porque ele mesmo se coloca assim. Em meio a todas as incertezas da vida, ele se concentrava a fazer a vontade de Deus. Tudo na vida de José era muito incerto. Vai para o Egito, sai do Egito, pega sua mulher, vai para o deserto, assume um menino que não é seu. É tudo muito incerto. Mas mesmo em meio às incertezas, José tinha uma convicção: Deus está comigo. Deus está me sustentando. Deus está me fortalecendo. O grande desafio da vida do crente é saber discernir esse momento. É saber discernir o momento em que Deus está dando ordens, está sustentando e está suprindo as nossas necessidades. Esses momentos não costumam ser momentos fáceis. São momentos de choro. Eu fico imaginando a trajetória da vida de José mesmo. Eu fico imaginando quantas noites esse homem chorou diante de Deus para que Deus pudesse se manifestar através de um anjo para falar com ele, para consolar, para falar: olha, filho, você está num bom caminho. Continua, persiste. É isso que eu quero de você. Quantos questionamentos devem ter vindo ao coração dele? José não é muito diferente de mim e de você, não. A diferença entre nós e José é que ele ouviu, obedeceu e praticou. Muitos de nós estamos ouvindo, estamos obedecendo e não estamos praticando. Ou estamos praticando, mas não estamos obedecendo. Ou estamos ouvindo e obedecendo, mas não estamos fazendo nada. E o Senhor espera que nós façamos a vontade dEle aqui na terra. Fazer a vontade de Deus é ir contra a nossa própria vontade. Paulo descreve isso muito bem, que Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço muito bem. A nossa luta constante é lutar contra a nossa própria carne. Muitas vezes a gente acha que a nossa maior luta é contra o diabo. Não é, gente. A nossa luta é contra nós mesmos. É vencer a nossa arrogância, vencer a nossa vaidade, é vencer os nossos achismos. É vencer a nossa mania de achar que a gente é Deus e que a gente tem o governo de todas as coisas na nossa mão. Tem muitas coisas na nossa vida que não estão debaixo do nosso governo, estão no governo de Deus. É Deus que vai te dizer o que nós devemos fazer. E a gente insiste em seguir as nossas próprias diretrizes. Se tem uma coisa que me irrita no crente é falar assim: mas eu nasci assim. Nasceu assim, mas Deus te muda. Deus transforma caráter. E um exemplo de caráter transformado é desse homem, desse José, pouco citado na Bíblia. Eu vou falar assim, poucas vezes eu vi pastores falando de José. Não vou falar que nunca ouvi, porque eu já ouvi sim. Mas poucas vezes eu ouvi pessoas falando do exemplo de abnegação de José, do exemplo de dedicação de uma vida consagrada como José teve. Até mesmo as escrituras citam pouco ele. Mas sabe por que as escrituras citam pouco José? Porque ele não precisava ser exaltado.
Quem precisava ser exaltado através da vida de José era o próprio Deus. E José deixou um exemplo muito claro. Que Deus seja exaltado. O importante é que o ministério de Jesus seja bem sucedido. José não estava preocupado com o que a sociedade ia pensar. Ele não estava preocupado com o que a vida dele seria no futuro. E o que eu acho legal é que a gente pode comparar a vida de José à vida de alguns heróis da Bíblia. Um exemplo disso, Abraão. Deus virou para Abraão e falou assim: sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele tinha uma direção, ele tinha a palavra de Deus, ele tinha tudo. E Abraão obedeceu, ouviu e praticou. José também foi um exemplo. Deus falou para ele: vai para o Egito. Parafraseando, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da sua zona de conforto, vai lá para o mundo e vai ensinar Jesus a viver no meio dos pecadores. E José fez isso. Pegou Jesus, pegou a esposa dele e levou para o mundo. E lá no mundo, no Egito, José protegeu a sua família. Só que José, ele tinha uma arma mais poderosa de todas. Essa arma se chamava direção de Deus. José foi bem sucedido porque ele seguiu a direção de Deus. Uma outra coisa que eu acho muito lindo nas Escrituras é que Deus sempre comunica a vontade dele para mim e para você. O que eu e você precisamos é ter discernimento. Rose, de onde você tirou isso? Abre a sua Bíblia lá em Amós. Espera aí. Amós, capítulo 3, versículo 7. Olha o que a palavra do Senhor diz. Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus não faz nada sem nos avisar primeiro. Ele disse que ia destruir a humanidade com o dilúvio. Ele avisou primeiro. Ele disse que ele enviaria um Salvador para restaurar todas as coisas. Está em Gênesis 3,15. Jesus veio. Ele disse que na consumação dos séculos nós reinaríamos com ele em riqueza e em glória. Isso está em Apocalipse. E eu creio na promessa do Senhor. Tudo o que o Senhor prometeu, ele cumpriu. Deus não faz nada, não nos deixa desavisado de nada. Se a sua missão está difícil, Deus já te alertou antes. Então você não tem motivo para questionar. Você tem motivo para glorificar. Se o seu fardo está pesado, sabe o que a palavra de Deus nos garante? Deus não nos dá fardo que a gente não consiga carregar. Se os seus ouvidos estão tampados, Deus é poderoso para destampar os seus ouvidos, porque a palavra dele fala que ele vai destampar os nossos ouvidos. Se o seu coração está endurecido, a palavra do Senhor nos diz que ele nos daria um coração quebrantado, um coração de carne, um coração que pulsa, um coração que sangra pela presença do Senhor. Então, nada do que Deus tem para fazer na nossa vida vai nos pegar desavisado. Deus primeiro vai tratar com a gente. Ele vai tratar as nossas feridas. Ele vai tratar os nossos questionamentos. Algumas vezes, Deus vai nos colocar na cova do leão. Só para mostrar para mim e para você que Ele é Deus que fecha a boca do leão.
Algumas vezes Deus vai nos lançar na fornalha, sabe para quê? Para que o quarto homem se manifeste junto com a gente na fornalha e para que nenhum mal se manifeste na nossa vida. É passando pela prova é que nós podemos ter os nossos olhos abertos e podemos enxergar Deus se manifestando conosco. Foi passando pelas dificuldades que José conseguiu ver a glória de Deus. Foi passando pela prova que ele teve um relacionamento íntimo com o Senhor. Foi passando pelas adversidades que Deus se manifestou intimamente com José. E José pôde ouvir a voz do Senhor soberano, dando diretrizes que ele precisava viver. Você está passando por luta, irmão? Busca a direção de Deus. Não murmura, não. A murmuração é pecado. E a Bíblia fala que a murmuração, ela é o mesmo pecado da feitiçaria. No momento que você está murmurando, que você está resmungando, que você está reclamando, você está se tornando feiticeiro aos olhos de Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Dura essa palavra? Mas nós precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir que quando nós não ouvimos e praticamos e obedecemos a palavra de Deus, o nosso coração é endurecido. Só que Deus tem promessa. Lá em Deuteronômio 28, Deus tem promessa para aqueles que ouvem e obedecem. E se você tiver um tempinho em casa, eu te convido a ler esse capítulo de Deuteronômio 28. Porque aqui nesse capítulo fala das bênçãos de Deus. E essas bênçãos, elas se estendem por 1,5 páginas. Mas para aqueles que não obedecem, vêm as maldições. E essas maldições são quase 3 páginas. Aí você pode pensar assim, não, mas as bênçãos são menores que a maldição. Não. É porque a maldição, ela se perpetua na sua vida e na vida dos seus descendentes. Assim como as bênçãos. As bênçãos também se perpetuam na vida dos seus descendentes e na sua vida. A diferença é que a maldição ela pode alcançar até 1000 gerações. José foi um homem muito inteligente, porque ele procurou cercar a geração dele de bênçãos. A bênção que José deixou para Jesus foi ouvir, praticar e obedecer. E lá em Deuteronômio está escrito assim, Deuteronômio 1, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás na tua cidade, bendito serás no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrardes, e bendito serás ao sairdes. O Senhor fará que seja derrotado na tua presença os teus inimigos, para que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 fugirão da tua presença. O Senhor determinará bênçãos que estejam nos teus celeiros e em tudo o que colocares a tua mão. Te abençoará na terra que te dá o Senhor, o teu Deus. E daí por diante, leia esse capítulo. Leia o capítulo de Deuteronômio 28. Se vocês ouvirem a voz do Senhor, o seu Deus, e obedecer. José ouviu a voz do Senhor e obedeceu. E se tem um exemplo que eu e você podemos seguir de José,
é ouvir e obedecer. Porque Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Deus tem uma missão colocada sobre nós. Mas para nós cumprirmos essa missão, nós precisamos ouvir e obedecer à voz do Senhor. Amém? Glória a Deus.